Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Devaneios no Café. Este programa semanal que nós fazemos aqui no SEI de Campinas, Espaço Marco do Vale, que está localizado na Rua Doutor Quirino 1856. Para quem ainda não conhece o Espaço Marco do Vale, aqui é um espaço de cultura, de assistência social, de artes, inclusive temos uma biblioteca que está em uma pequena reforma que está acontecendo dentro do Café Dialógico. E, além disso, tem várias exposições acontecendo aqui, né? Tem uma transição de exposição agora. Então, quem quiser conhecer mais o espaço, sempre às quartas-feiras, antes de começarmos aqui o nosso encontro, eu apresento um pouquinho o nosso espaço aqui de devaneios. E, para quem já conhece, para quem já está mais habituado também aqui com Campinas, aqui o Espaço Marco do Vale fica bem próximo à CPFL, perto do Cambuí. Então é um lugar bem acessível, bem fácil. O Doutor Quirino, inclusive, é uma rua bem famosa. Então, pessoal, hoje tenho duas coisas a dizer, mas antes deixa eu dar boa noite para o pessoal que está chegando aqui. Boa noite para a Enila. Boa noite, Enila, tudo jóia? Seja bem-vinda, Enila sempre está conosco aqui. E, bom, reiterando, agora eu tenho novidades. A gente tem uma parceria com a Editora Vozes. A Editora Vozes, sempre que possível, sempre que vai acontecendo, nós vamos apresentando algumas publicações, algumas reedições e alguns lançamentos que a editora vem trazendo. Então, nas próximas semanas eu vou mostrar aqui alguns lançamentos que a Editora Vozes está trazendo. Um deles, que eu tenho inclusive uma honra de mostrar, é este livro aqui, chamado Oriassé. Para quem conhece aqui, Oriassé, que é uma obra do Felipe Alves e Silva, junto com o meu querido professor e supervisor, José Jorge Zacarias. Então, esse aqui é um livro do professor Zacarias. Para quem quiser conhecer um pouquinho melhor da obra dele, ele tem uma obra fantástica em relação à espiritualidade e à psicologia analítica. Ele tem livros sobre monoteísmo e politeísmo por outras editoras. Ele tem uma obra sobre Exu. Então, ele também é famoso, né? O professor Zacarias, ele também é famoso por conta dele ser a pessoa que trouxe para cá, né, para o Brasil, aquele teste lá do 16 personalidades que se tornou o Quati, que é um teste de personalidades, né, que você vai viver nas suas personalidades e tudo mais. Então, o meu querido José Jorge Zacarias, meu amigo e meu querido supervisor, está reestreando, se não me engano, este livro aqui pela Editora Vozes. Inclusive, tem este selo da Editora Sátiva também aqui, para quem quiser dar uma olhada. E, conhecendo bem o professor Zacarias, eu sei que este livro aqui tem bastante referências, tem bastante pesquisas. O professor Zacarias é realmente um acadêmico, ele vai a fundo, ele vai pesquisar ali e vai entender o que tem de psicológico ali dentro dessas manifestações. Então, ali ele vai fazer essa revisão. Esse livro aqui foi, pela primeira vez que ele foi editado, foi em 1998. Então aí, daqui a pouco vai fazer o quê? Quase 30 anos de livro esse livro aqui. Estamos em 2025. Então eu tenho a honra de apresentar esse livro para vocês, para quem tiver curiosidade, para quem também tiver outras sugestões, podemos falar sobre ele. Aqui tem várias divindades aqui do candomblé e da umbanda, né, dessa raiz afro, né, das religiões afro que nós temos aqui no Brasil. Tem bastante referência. O professor, ele que sabe diversos mitos, inclusive iorubás. Então, inclusive, acho que alguém falou aqui, né? Deixa eu ver se foi a Enila que comentou aqui. A Enila está dizendo: a minha live com o professor Zacarias sobre Exu foi muito interessante. Nessa live, Enila, o professor Zacarias, ele fala bastante sobre mitos iorubás, que é bem interessante. Quem quiser dar uma olhada, está gravada e disponível no YouTube do Freud Estupefato também.
Então, para quem quiser ali ter um olhar em relação aos orixás, em relação à psicologia analítica, este livro aqui é uma recomendação. Esse livro estava esgotado, tá, pessoal? Esse livro aqui é uma reedição que estava esgotado faz tempo e ele é, digamos assim, uma estreia. Então, tem aqui a minha primeira recomendação dos lançamentos que a Voz está trazendo este mês de abril. E já fazendo aqui fazendo o merchan aqui, deixa eu ver o que mais o pessoal está falando aqui embaixo. Grande professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado, editora, a Vivian, né? A editora Sussurros do Invisível, grande professor, incrível. O professor Zacarias realmente ele é diferenciado. Para quem já viu, acompanha a obra dele, ele é uma pessoa que ele vai a fundo daquilo que ele está falando. Ele não está falando simplesmente da boca para fora. Ele faz um grande estudo, como todo e qualquer intelectual e pesquisador que leva a sério o que está fazendo. A gente tem referências que vão nos guiando através da nossa imaginação e nos trazendo ali uma possibilidade de ver o mundo de outras maneiras. Ou de maneiras que o concreto converse melhor com o psicológico também, que é o que nós fazemos aqui no Devaneios. E bom, como eu havia dito, acho que 2 lives anteriores, na live da semana passada a gente comentou algumas coisas necessárias, fizemos ali um devaneios bem no sentido de devaneios mesmo, e hoje eu tenho uma proposta, e aí a gente vai ver pelo qual caminho a gente vai seguir essa proposta. É a seguinte, eu já trouxe aqui no Devaneios um artigo, um pequeno artigo do Freud sobre a transitoriedade. Foi, se não me engano, se não me falha a memória, a primeira obra que falamos diretamente com Freud aqui dentro dos nossos encontros. Então hoje eu tenho uma pequena sugestão, tenho 2 na verdade, a gente vai ver por qual que é dessas sugestões que a gente vai seguir. A seguinte, temos aqui uma obra aqui do Freud, né, um artigo do Freud, que pela editora Autêntica foi reeditado, comemorando os 100 anos desta obra, chamado O Infamiliar, Heimliche, em alemão. Esta obra aqui também tem um conto do Homem de Areia, que o Freud ele cita dentro do artigo dele, para explicar melhor sobre o Homem de Areia. E por que eu estou trazendo o Freud hoje aqui? Porque, por vários motivos. Vamos lá, tem diversos motivos aqui, e alguns deles não são tão lógicos assim. Não é só porque a gente fala de psicanálise e tudo mais. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente fala muito do Freud, mas de uma maneira muito indireta muitas vezes. Às vezes a gente precisa entrar e falar diretamente na obra sobre qual é a base cuja qual nós estamos falando, tanto para pegar os aspectos psicológicos ali que a gente chama de atemporais também, tanto para fazer uma crítica a todo e qualquer autor. Opa, aqui ele ficou entravado nesse negocinho aqui e tal. Então, se a gente for ver este artigo aqui do Freud, nós poderemos ver aqui algumas coisas e ir ressaltando sobre elas, fazendo um estudo. Só que não farei isso como um freudiano, já dizendo logo de cara, não tenho esta base. A intenção de estudarmos Freud aqui é de pegar os aspectos psicológicos dele sem se preocupar tanto com a questão de o Freud disse isso ou não disse aquilo e tudo mais. A questão ali é o Freud nos ajudar a imaginar aquilo que a gente nomeia de realidade. Tanto é que todos os grandes autores fazem isso. Freud não é nem um pouco uma exceção, pelo contrário, ele é um fundador dentro deste campo chamado psicologia, cuja qual ela foi denominada. Outra questão também importantíssima é o tema que o próprio livro, o Das Unheimliche, ele traz. O infamiliar, né, o estranho, o aversivo, o terrível, né, também tem uma expressão em alemão, né, Unheimlich, né, como se fosse algo grandioso,
algo fabuloso que estivesse acontecendo, também tem essa expressão dentro da língua alemã. E então há uma diversidade muito grande que o Freud está trazendo aqui. Ele faz todo um estudo, e se nós formos pegar este estudo sobre o estranho, que é também uma das vertentes possíveis de se denominar Unheimlich, nós vemos que o Freud ele deu passos muito significativos e até talvez muito mais significativos do que o Jung, que é o autor cujo qual eu me baseio, cujo qual eu sigo. Então o Freud tem bastante psicologia para nos entregar. Outro fator de trazermos o Freud aqui é também de percebermos momentos da obra dele em que ele dá uma de Freud, que é o momento em que ele vai lá e interpreta logo a imagem, já joga. Isso daqui é isso daqui. Então a gente vai entender melhor o Freud pelo próprio Freud, e não por uma referência a Freud. Então as duas vertentes que eu tenho aqui é nós pegarmos e comentarmos alguns trechos do Infamiliar, ou a gente faz um, entre aspas, pequeno grupo de estudos, aqui alguns encontros, para nos aprofundarmos mais neste artigo, nesta obra do Freud aqui. E aí podem ser uns 5, 6 ou até 10 encontros, dependendo de como for a nossa dinâmica. Pode até ser mais ou menos, eu não sei. Mas aí tem então a questão da gente ver mais de uma forma pontual ou de uma forma mais aprofundada. E a escolha é de vocês. Gostaria de saber, para quem está assistindo a live ao vivo, obviamente, para quem gostaria de dar a sua opinião sobre por qual caminho vamos seguir. Então fiquem a critério de vocês. Vamos ver para onde a gente vai. Vou esperar vocês responderem. E claro, isso também não impede, tá, pessoal, de que nós estudemos outras obras de Freud, aceito sugestões, e falar, estuda tal obra, estuda essa, estuda aquela, também é bem possível. Porque se o caminho a ser escolhido for um estudo mais aprofundado, talvez a gente possa também ler este conto do Homem de Areia, de Hoffmann. Se não me engano, é um conto alemão aqui, se não me engano. Vamos ver aqui, já temos votação aberta. A Enila dizendo, adorei a ideia de seguir um estudo mais aprofundado, é uma boa ideia. Aprofundar no estudo, a Camila está dizendo aqui também. A Joana também me agrada o aprofundamento, então, por enquanto está 3-0. Acho que se tiver 4-0 aí, ou se ninguém mais se manifestar, a gente vai seguir por esse caminho, sim. Lembrando que esta obra do Freud, ele tenta ser bastante minucioso. O Freud, ele tem acho que umas 3 ou 4 páginas, ou até mais, só de referência de dicionário ali, dele tentar esmiuçar o que esta palavra, essa etimologia do Unheimlich ele traz. Mas aí a gente não vai chegar e ficar lendo tudo, a gente vai mais se aprofundar em alguns pontos de estudo mesmo, fazer como se fosse um grupo de estudos, onde a gente vai selecionando estas partes. E aqui tem mais a Elisa Souto, também gosta do aprofundamento. Então vamos lá, vamos estudar Freud. Olha quanto tempo que demorou para estudar Freud, mas vamos lá. Então, pessoal, essa obra aqui do Freud, novamente, eu vou evitar aqui pegar comentários, aprofundar mais a Vânia também. Então, venceu aqui, então vamos fazer um grupinho de estudos essas próximas quartas aqui sobre Freud e sobre o Infamiliar. E o que ele está trazendo sobre isso, e também o que nós podemos tirar desta obra aqui de psicologia. Aprender com Freud sobre psicologia. Aprender com Freud sobre psicologia não é imitar o cara, tá? Não é falar, o Freud disse isso, o Freud disse aquilo. É pegar a ideia que ele está trazendo e conversar com a nossa ideia junto. A gente vai formando, a gente vai deformando principalmente. Acho que principalmente o processo de se construir algo é desconstruir alguma coisa. Porque senão não sobra espaço. A nossa psique, como ela vem carregada de muitas informações, de muitas ideias, muitas vezes para alguma novidade acontecer, a gente precisa deformá-la. Isso tem a ver, inclusive, com este tema que vamos falar hoje, do Unheimlich, o Infamiliar.
Então, eu vou fazer algumas leituras aqui e tal, e não vou me basear em leituras tão lineares, e eu vou aproveitar e pegar mais alguns grifos que eu tenho, esse aqui eu não vou ficar não, aqui o Freud começa a tacar a linguagem aqui de dicionário, essa parte de dicionário eu vou pular, já estou avisando, tem umas 4, 5 páginas de dicionário aqui. Então a gente vai seguindo aqui o nosso grupo de estudos pequeno, formado agora, nesse exato momento, sobre Freud e sobre o infamiliar. Aí, dependendo de como for o interesse, a gente continua fazendo mais vezes esse tipo de formato. Então, o curioso é o seguinte, o Freud, ele captou o quê? Que dentro dessa questão do infamiliar, que obviamente conversa com o familiar, e ele vai falar também uma parte sobre isso bastante interessante, ele vai sacar que por que eu chamo o infamiliar e não o familiar e o infamiliar? Vamos começar pelo título, vamos começar com uma pergunta interessante. Por que não o familiar e o infamiliar? Por que o enfoque no infamiliar? Bom, o Freud ele vai sacar que o infamiliar, ele é um causador, não, segundo ele, mas a gente pode entender ele não só como um causador, mas como uma raiz da angústia. O infamiliar, então, ele é a raiz da angústia, é onde começa a angústia. E bom, se a proposta do cara é psicanalítica, ele vai se interessar por aquilo que está acontecendo dentro do inconsciente, ou seja, as ações autônomas. Todas as vezes que estivermos fazendo psicanálise, o interesse é qual é a linguagem do inconsciente. O inconsciente é aquilo que me atravessa, é aquilo que age por si só em mim. Então, a gente tem aí uma das linguagens que a gente cita o tempo todo dentro das lives, os sintomas, os sonhos, os atos falhos e por aí vai. São linguagens, são perspectivas que nos atravessam a consciência. Então ele dá esse enfoque do infamiliar, porque ele percebe ali que é quase que um estabelecimento de uma estranheza. Eu estou vendo alguma coisa que talvez não deveria ter aparecido. Ele vai comentar sobre isso. Mas vamos ler que a gente vai entender um pouco melhor. Vamos seguir o Freud. O artigo, né, aqui que eu tenho, que é a referência que eu tenho, tá, pessoal, é deste livro da Autêntica. Eu sei que tem outros livros, tem outras editoras, então eu vou seguir a referência à página. Por quê? Porque aqui, uma das vantagens, também tem outras editoras que fazem isso, a Companhia das Letras também faz isso, tá? Mas uma das vantagens dessa edição aqui é exatamente essa parte aqui, ó. Tá em alemão, tá em português. Então a gente vai ter na referência da linguagem original também, quando for possível. Então vamos lá. Vou ler o primeiro parágrafo que já inicia e que inaugura o infamiliar. Freud começa dizendo o seguinte: o psicanalista apenas raramente se sente estimulado a investigações estéticas, mesmo que ele não restrinja a estética à doutrina do belo, mas a descreva como uma doutrina das qualidades do nosso sentir. Ele, o psicanalista, trabalha com outras camadas da vida anímica e tem pouco a fazer com as emoções inibidas, quanto à meta, sufocadas, dependentes de um grande número de constelações concomitantes, as quais, em geral, constituem a matéria da estética. De todo modo, aqui e ali, ele, o psicanalista, novamente, percebe que pode se interessar por um domínio específico da estética. E então, trata-se de algo comumente deixado de lado, negligenciado pela literatura especializada. Ele está dizendo aqui que o psicanalista ele sofre influências estéticas que o atravessam e ele faz escolhas, né? Como diria o Jung, toda a psicologia é uma confissão pessoal. Eu estou escolhendo um negócio aqui que me interessou. Não sei nem se isso aqui é a coisa mais importante de todas, mas isso aqui me interessou mais e eu vou por esse caminho aqui.
Então, Freud já vai puxando a sardinha para um olhar estético. E este olhar estético não é à toa, porque aqui a estética ele vai colocar em conversa com a questão do belo e do feio. Ele vai colocar ali a estética como sendo algo de aprofundamento ou congelamento, de outra forma de dizer. E aí ele começa. Algo desse domínio é o infamiliar. Então ele coloca o infamiliar como um aspecto estético da própria psique, uma forma de ver as coisas através de uma estética. Olha que interessante. Não há nenhuma dúvida de que ele, o infamiliar, diz respeito ao aterrorizante, ao que suscita angústia e horror, e, de todo modo, estamos seguros de que esta palavra nem sempre é utilizada num sentido rigoroso, de tal modo que, em geral, coincide com aquilo que angustia. Então, aqui é onde a gente pega o ponto que eu tinha acabado de falar anteriormente, que o infamiliar é a raiz da angústia. O infamiliar, que também a gente pode ali sublinhá-lo junto com características como o horrível, o aterrorizante, o horror. Então essas são as características do infamiliar, do estranho. Ele é algo que já se apresenta à psique como horrível. Aí a gente pode perguntar se eu não sei se é só a psique, mas se ele é entendido como horrível. Ou se ele, de alguma maneira, esse aspecto aqui é um aspecto deformador. E talvez quem sofra essa angústia seja a psique junto com a consciência. Tanto consciência e inconsciente estão fazendo então uma ligação através do horror. Eles estão coligados, eles estão amalgamados. O horror faz essa mistura entre consciente e inconsciente. É mais perceptível que tem alguma coisa outra ali acontecendo. Então é aí que ele vai partir dessa ideia. E aí ele continua aqui. Eu não vou ler todos os parágrafos, não. Eu vou ler só alguns grifos meus aqui, ou eu vou complementá-los com algumas outras coisas. Então aqui ele vai continuar, só terminando esse parágrafo aqui. Entretanto, pode-se esperar que exista um determinado núcleo que justifique a utilização de uma palavra-conceito específica. Gostaríamos de saber o que é esse núcleo comum, que permite diferenciar no interior do angustiante algo infamiliar. Então, ele vai tentar entender o que é esse infamiliar na angústia. Tá, aqui um ponto, tá, pessoal? Boa noite para Tatiana Morels. Olá, Tatiana. A Tatiana está sempre conosco. Aqui um ponto, tá, pessoal? Aqui aí a gente começa a ter que olhar o autor e a obra, porque é uma obra excelente, essa do Freud, mas também cabe algumas advertências em relação ao que o Freud vai dizer. Porque o que acontece? O Freud, assim como não só o Freud, o Jung também, então temos vários autores que, como eles inauguram a psicologia, ela não era uma ciência que eles, já peguei lá do outro cara, tive a referência e tal. É uma ciência que vem de um olhar, de uma observação médica. Então ele vai examinar. O exame que o Freud procura, muitas vezes, é um exame com uma característica médica. Então ele vai fazer o quê? O exame médico também mais que alopático. Vou explicar um pouco mais sobre. Ele vai na raiz da coisa, é o que ele está tentando fazer, o que ele está dizendo aqui no artigo. Ele vai tentar na origem da coisa, entender qual que é o seu núcleo, qual que é a sua relação causal e dizer como tudo vai se desabrochando em relação a este núcleo.
Então, o Freud vai fazendo uma ligação racional. O Freud, tanto é que a preocupação, tanto como analista e também, ou até mesmo principalmente, como um homem das letras, um literato, um escritor, é de trazer uma relação dentro de todos os artigos que ele está fazendo que seja coerente. Tanto é que o Freud é um cara que ele faz revisões. A gente pega, sei lá, até o próprio conceito de Édipo, o Freud passa por revisões. Mas deixa eu pegar um outro, mais proeminente. O conceito de inconsciente, né? A gente tem até a própria questão da primeira tópica e da segunda tópica. O que é isso? É uma revisão. Então ele fala, olha, isso daqui dá uma esquecida e vamos para cá. Então ele fala, olha, esse aqui é o Freud do Velho Testamento, vamos ficar com o do Novo Testamento. É mais ou menos isso que ele está fazendo. Por quê? Porque ele tem uma preocupação em ser coerente, em trazer a psicanálise para um tipo de ciência. Ok, isso é extremamente válido, ele faz isso, ele consegue fazer isso. Porém, o que nos interessa em relação a uma linguagem psicológica, que é o que nós estamos estudando aqui, e vamos procurar estudar aqui, é de que talvez a coerência seja uma das coisas que devamos nos preocupar menos. Por quê? Porque a linguagem psíquica é multifacetada, é múltipla, apresenta-se em diversas ideias, ou seja, ao tentarmos arrumar uma ideia anterior, sugerimos então que uma ideia nova é melhor que uma ideia antiga. Estamos entrando dentro de um arquétipo que coloca em uma contradição o velho e o novo, quando na verdade um dá base para o outro. Ou seja, foi o Freud ter escrito lá o artigo tal, que ele fez uma revisão e falou, não, tem coisas aqui a mais. Então o velho não é descartado. Na verdade, ele é uma possibilidade de ver melhor as essências. Então eu trago este outro olhar, como eu mesmo disse, não sou freudiano, não pretendo ser. Se alguém tiver coisado, dane-se. Então qual que é a questão em relação a isso? Como nós podemos fazer uma psicologia nossa em relação a quem foi psicólogo, e o Freud foi um exímio e um ótimo psicólogo. Mas ele teve seus erros, ele teve suas questões aí, que eu estou criticando, que óbvio, estou criticando do meu jeito, mas para quê? Para que a gente também possa ter uma abertura a uma outra visão sobre o próprio Freud, a vê-lo como alguém que pode nos inspirar de uma outra forma, não só de uma forma rígida, rigorosa, o cara disse isso e acabou, senão vira um dogma. E um dogma é antipsicológico. Então a gente tem que liberar, nos inspirar nos autores e não ficar fazendo copia e cola deles. É nesse sentido. Então, é por aí que a gente vai seguir. Tá? Explicando um pouquinho o caminho aqui. Aqui o Freud também ele vai usar um cara aqui chamado Ernst Jent, na verdade, Ernst Jent, que ele escreve um artigo, ou um livro, não, acho que é um artigo, em 1906 sobre a psicologia do infamiliar, tem uma referência aqui. Ele vai se basear nesse cara e dizer ali, né, então ele vai, opa, esse cara escreveu um negócio interessante, então vamos como psicanalistas aqui olhar o que ele está trazendo. Então, ele vai dizer aqui, no segundo parágrafo da página 31. Todos os parágrafos aqui vão ser ímpares, por causa que as páginas pares estão no original alemão. Como dificuldade no estudo do infamiliar, Jent sublinha, com justa razão, que a sensibilidade para esse tipo de sentimento sobre o infamiliar, a angústia, é encontrada em diferentes graus nas pessoas, em diferentes graus nas diferentes pessoas. Sim, o autor dessa nova investigação, por sua vez, teve de acusar certa obtusidade diante dessa matéria,
em cujo lugar deveria haver uma grande fineza de sentimentos. Há muito, ele nada vivenciou ou conheceu que lhe provocasse a impressão de infamiliar. Está aqui acusando o cara de ser muito literato e está falando, opa, você está esquecendo o seu quinhão aí, meu senhor. Você está deixando algum ponto cego, está vendo um ponto cego aqui. Devendo antes mergulhar nesse sentimento, em estar em si próprio, despertar nele mesmo essa possibilidade. De todo modo, dificuldades desse tipo também são imensas em muitos outros âmbitos da estética. Por isso, não precisamos abandonar a expectativa de encontrar casos nos quais o caráter em questão seja reconhecido em contradições pela maioria das pessoas. Então aqui ele está colocando que a contradição aqui é importante, né? Inclusive, esse é um ponto importante, que esta contradição vai nos apresentar então um aspecto mais peculiar que o infamiliar traz. Então, de uma certa maneira, o infamiliar me coloca no individual. Olha que ideia interessante que o Freud está colocando. Não querendo fazer um modelo oposicionalista, porque ele também é um modelo muito complicado, mas é mais ou menos assim. O familiar nos coloca numa posição confortável e coletiva. Eu estou sendo bem reducionista agora, tá? Bem reducionista, não é só isso. É só para a gente aqui conseguir ilustrar um pouco melhor. Mas o familiar nos coloca, e até porque ele vai complicar logo essa ideia logo de cara, você vai, já vão ver. Então o familiar me coloca numa postura e numa posição em concordância, em concomitância com os demais, me coloca em relação com o coletivo, com uma ideia de alguma coisa, de uma estética própria que abrange e ao mesmo tempo acolhe. E o infamiliar, ele meio que me expulsa, me tira, me arranca desse lugar, ao passo em que ele vai me apresentando as peculiaridades, individualidades. Aí também está um outro fator interessante que o Freud está podendo aqui nos dizer. O infamiliar nos é específico, nos traz características específicas sobre nós, cujas quais nós não tínhamos conhecimento. Nesse sentido, o infamiliar nos mostra alguma coisa. Não à toa, esta palavra mostra também tem o mesmo radical da palavra monstro. Elas vêm do latim, que é o mostrare. Eu não vou lembrar se é exatamente essa, tá, pessoal? Mas sei que vem de uma raiz latina, que é um monstro. E o mostrar estão compartilhando da mesma magnitude. Eles estão compartilhando da mesma raiz. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque aí vamos investigar uma sensação de isso daqui que eu estou sentindo, provavelmente ninguém está sentindo a mesma coisa. É muito peculiar, é muito específico, é um medo muito próprio. É quase como uma acusação de um destino próprio. Isso se refere mais a mim do que qualquer outra pessoa. Eu estou sozinho. Inclusive, um dos maiores terrores que nós temos é ficarmos sozinhos no escuro. Acompanhados, familiarizados no escuro, ótimo, beleza, você está conversando comigo, tudo mais e tal. Mas um dos maiores terrores é ficar sozinho no escuro, porque ele também apresenta uma queda. Uma queda de quê? Uma queda da consciência habitual. A minha consciência habitual não está funcionando direito. Não está funcionando da maneira cuja qual ela costuma funcionar. Isso tudo é uma metáfora. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, se está muito doido, se está muito maluco aqui, mas por favor comentem, tá? Quem estiver aqui na live, comente, senão eu vou achar que eu estou sendo maluco demais, e aí eu não sei por qual caminho eu vou. Mas vamos continuar. Tem um comentário já aqui, da Enila. Deixa eu só regar aqui a minha garganta com água. Monstro, deformação. Precisamos do contraste do infamiliar para abrir os olhos no susto. Sim, o infamiliar é assustador, porque de certa forma ele me joga sozinho no mundo.
Ele me joga sozinho no mundo. Tipo, cara, e aí? Eu achei que eu podia contar com isso daqui, eu não posso contar. Ele é um deformador de bases. Aquilo que eu achava que era a minha base para entender alguma coisa, não é. Tomei no cu. É isso que ele está falando. A gente se fudeu. Estou falando um pouquinho boca suja, boca solta, mas é por conta desse sentido, tá, pessoal? Aqui a Tatiana, sim, acompanhando. Aqui a Joana, acho que sentimos o infamiliar quando um cheiro nos devolve uma lembrança que não queremos mais carregar. Não só isso. O Freud, tá, Joana? É por aí também, né? Não se descartando. É isso também. Mas, assim, a psicanálise freudiana, ela tem a sua base do início ao fim. O Freud, ele tem algumas revisõezinhas, sim, tanto é que ele vai falar do umbigo dos sonhos, ok, que ele vai dar uma suavizada nesta ideia, mas ele vai se apregoar a uma ideia de que todo inconsciente é uma coisa que vem de um lado pessoal que não foi manifestado e por conta disso ele está reprimido, ele está recalcado, e recalcado, recalca-se também todo um núcleo de energia, gasta muita energia, essa energia não está indo para mim, ele está indo para um outro lugar que está me pegando pelo calcanhar, é uma ferida aberta, mas não é só isso, tá? Então, bom, pelo menos que eu entendo, né? Isso aqui eu estou dizendo de novo, isso aqui eu não entendo que é só isso. Entendo que o inconsciente, ele é uma linguagem muito mais autônoma do que simplesmente algo que foi recalcado de uma experiência pessoal. Mas aí a gente vai entrar numa outra coisa e tal, e não é nesse sentido. Mas só para entender que o Freud, ele vai usar isso como base. Ele vai usar a experiência pessoal como base de tudo. E cara, a gente já está terminando a live logo mais, caramba. Como passa o tempo? Deixa eu ler aqui. Aqui, estamos acompanhados sim. Esse é um ponto, né, Joana? Está acompanhado no escuro, mas aí a gente vai começar a descobrir esse paradoxo. Eu não tenho uma companhia material no escuro. Esse é um ponto, um bom comentário que você fez. Eu não tenho uma companhia material no escuro. No escuro a minha companhia é outra. Ou seja, como nós tratamos as nossas questões do diferente em nós, do estranho em nós, ele vai se apresentar assim para nós. Ele é meio que o guarda-roupa do Harry Potter, vamos colocar assim. É o guarda-roupa do Harry Potter. O medo que você tiver, ele vai aparecer ali na sua frente. Ele vai se formar daquela forma. Ele se deforma da maneira original dele para se formar da sua. É mais ou menos assim. Está bem compreensível, Elisa? Ótimo. Vânia, o familiar é solitário. É solitário, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que ele mostra coisas importantes sobre o sujeito solitário. Ele acende uma vela, vamos colocar assim. Ele é esse jogo que está sempre entre o claro e o escuro de alguma forma. Isso tem uma certa beleza também, tá? Mas a gente vai comentando isso ao longo da nossa jornada. Eu já vi esse comentário. E olha, tem bastante coisa ainda. A gente só seguiu 2 páginas. Aqui tem um monte de coisa aqui e tal. Isso aqui eu vou pular tudo, porque é um monte de dicionário que o Freud enfiou aqui no artigo. Então eu vou para a página 33. Eu vou ler alguns grifos. Que ele vai dizer aqui no primeiro parágrafo, que no meio do primeiro parágrafo aqui da 33. O infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante. Olha que interessante que ele vai falar agora. Que remete ao velho conhecido há muito íntimo. Olha aqui, eu vou ler de novo. Ó. O infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante, que remete ao velho conhecido há muito íntimo. E aí ele vai explicar mais embaixo. A palavra alemã, que ele vai no próximo parágrafo. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma outra coisa. Não, isso aqui vou dar para ir para o próximo parágrafo. A palavra alemã unheimlich, o infamiliar,
é claramente o oposto de Heimlich, que é o familiar, doméstico, íntimo. E nos aproximamos da conclusão de que algo seria assustador porque não seria conhecido e familiar. Então ele está colocando o infamiliar ali de uma retirada do campo do conhecido. O infamiliar me remete a um campo desconhecido. Aqui eu não sei o que eu estou vendo. Eu não compreendo o que eu estou vendo também. Nós estamos em relação com as nossas próprias incompreensões, com as nossas próprias, talvez, intransigências, nossos próprios medos, nossos próprios horrores. E nós todos temos isso. Não é porque eu vou tratar isso, eu vou eliminar isso, tá? Isso é uma ideia muito maluca e é uma ideia, inclusive, antipsicológica, se pudermos dizer. Mas, naturalmente, nem tudo que é novo e que não é familiar é assustador. A relação não é reversível. Pode-se apenas dizer que o que é inovador torna-se facilmente assustador e infamiliar. Então ele está colocando o infamiliar também com um aspecto novo. E eu acho que isso é interessante. Aí o Freud ele foi muito psicólogo. Porque este novo não é apenas uma criação, é uma novidade acontecendo na psique. É como se tivesse alguma coisa acontecendo ali que até então não tinha acontecido da mesma forma antes. Ele continua. Pode-se apenas dizer que o que é inovador torna-se facilmente assustador e infamiliar. Nem tudo o que é novidade é assustador. Ao novo e ao não familiar se deve, de início, acrescentar algo para torná-lo infamiliar. Então, o infamiliar tem algum aspecto próprio, tem algum aspecto, um detalhe, uma nuance que o torna assim. Ou seja, ele é uma deformação. Ele é uma deformação. Vamos colocar ali que o infamiliar, ele tem um aspecto de... Eu já sei como é uma boca humana. Mas se essa boca humana tiver deformada, tem um aspecto nela aterrorizante, porque ela é uma novidade. Ela tem uma novidade ali. Só que aí é que está. Não é só aterrorizante. É fascinante. Traz fascínio ao mesmo tempo. Traz um olhar de inquietação. Traz um olhar de, opa, isso daqui que eu estou vendo, eu realmente não sei mais, porque antes eu achava que a boca era assim, na verdade ela está muito para baixo, muito para cima. Então a deformação me coloca em dúvida em relação ao que eu já sei. Por isso que ele está relacionando familiar com infamiliar. Ele está trazendo essa ideia. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Joana. É uma espécie de terror que não vem de fora, mas de dentro. Vem dos dois, tá, Joana? Acho que é uma relação. Acho que não dá para ser tão binário assim. Mas sim, tem um aspecto interno dele que é a questão de como ele é imaginado. E ele causa um impacto. É impactante de alguma maneira. E isso é o que mais assusta, acredito. Não é um monstro atrás da porta, mas a lembrança de que um dia abrimos a porta e escolhemos esquecer. Ou até mesmo de uma fixação em uma ideia. A partir do momento em que o monstro, vamos colocar assim, tem uma historinha assim, bem, acho que várias pessoas já devem conhecer essa historinha, que é do monge. Um monge está passando por uma rua alagada, aí vê uma mulher do outro lado da rua e esse monge está com o discípulo dele. E aí, por conta da tradição do monge, eles não se relacionam com mulheres, não pode falar com mulher, tudo mais tal, tem essa coisa toda. E esse monge vê aquela mulher com dificuldades no outro lado da rua, vai lá, ajuda ela, carrega ela no colo, leva para o outro lado da rua e deixa ela ali. E segue o caminho dele. O discípulo dele fica todo
incomodado com aquela situação, fica pensando o tempo todo naquela situação, até que chega um momento que ele não se consegue elaborar aquela situação de, poxa, mas como assim? A gente já aprende que não é para ter esse tipo de conduta, aí ele vai lá e tem, por que ele fez isso, o que ele quer ensinar, o que ele não quer ensinar, será que ele deixou os instintos dele falarem mais altos? E aí ficou pensando um monte de coisa. E aí ele chega para o mestre dele e pergunta o seguinte: o monge, senhor, eu queria perguntar se a gente tem ali toda uma tradição de não ter, né, de não se relacionar com as mulheres e tudo mais, por que você fez aquela atitude ali, né, de pegar a mulher, de ajudar ela, mesmo sabendo que é uma atitude nobre e tudo mais, mas a gente sabe que nós temos as nossas limitações. E aí o mestre dele diz o seguinte: bom, eu deixei a mulher lá, você que levou ela junto, você que está trazendo ela para cá. Então, é mais ou menos para essa ideia que eu acho que eu estou entendendo o que você está dizendo, viu, Joana? Então, ele não nos deixa esquecer, ou melhor, ele leva o fato da forma cuja qual ele foi narrado inicialmente. Ele pega e fala: você vai continuar olhando assim para mim. Mas quem faz isso, muitas vezes, é o nosso próprio ego, que quer se defender. A partir do momento que ele entende que ele não entendeu nada do que aconteceu ali, aquilo foi assustador, ele vai usar aquela narrativa como uma defesa. Por isso mesmo, o tratamento psicanalítico e psicológico vai através de uma ficção, da cura pela fala. O que eu estou falando traz uma materialidade dentro da realidade. Então, quando eu vou entrando em contato com a realidade, é quando eu vou entrando em contato com a narrativa da realidade. Nesse sentido, a gente pode sim colocar que vai de dentro para fora. Eu falo e expresso, né? Eu penso e depois ele é expressado. E aí ele vai reverberando. Então, a clínica é uma clínica porque precisa de eco para se escutar. A Ana Carolina aqui: o medo e a inquietação que sentimos diante do desconhecido podem, na verdade, ser um espelho do que tentamos esconder sobre quem somos. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Não só esconder, mas também algo que não achávamos nunca que fôssemos. Imagina que eu sou esse tipo de pessoa, esse tipo de gente aí, isso daí nunca eu fui. A gente pode sim assumir uma postura defensiva, tá, Ana? E eu concordo que a primeira coisa a se fazer com um monstruoso é tentar eliminá-lo. Mas, como ele não existe, tentar eliminá-lo deixa-o mais forte. Todo e qualquer psicanalista vai entender isso. E aí a gente vai falar dos mecanismos, aí o tal do deslocamento. Tira uma coisa daqui, ela vai se formando de uma outra maneira. Porque ela não precisa da matéria. Ela só precisa de uma manifestação material. É diferente. Não está acontecendo naquela pessoinha. Está acontecendo na narrativa que eu tenho das relações. Então vai ser em outra pessoa também. Independente de quem seja. Essa sacada é a sacada psicológica que a gente está buscando aqui. Aqui é a Enila. Um tipo de espanto, algo como: eu não imaginava que isso também poderia ser assim. Isso é ótimo, é por esse lado. A novidade na psique pode nos animar ou nos paralisar. Mais uma vez o ego, mais ou menos poroso ao infamiliar. Sim, mas a gente sempre vai ter uma defesa. Eu acho que também esse é um ponto. Sempre a gente vai se defender ao que nos é estranho inicialmente. O problema é quando eu não sei mais que é uma defesa. É quando eu estou achando que eu tenho razão, que eu tenho menos razão. Esse é o grande problema. Porque aí não tem debate, não tem diálogo, tem alguma novidade acontecendo, eu estou colocando ela de lado, de fora, mas ela está acontecendo em mim. Já não mais está fora de mim. O que está fora é o que está dentro. Isso acontece concomitantemente. Nos coloca em conversa, em dialogar. Mais algum comentário aqui? Tem vários. Olha só. Tem tantos vários aqui, tá, pessoal, que eu vou ter que... Daqui a pouco vai acabar a live. Deixa eu só marcar aqui a página, que a gente vai continuar nosso estudo, tá?
Conversa tá boa. Deixa eu ver aqui. Um comentário da Joana Parenila. Uma fresta aberta na realidade onde o ego se vê diante de uma novidade que já estava lá, só que agora vem com uma forma inesperada. Ou até já estava lá, mas eu ainda não tinha talvez compreendido que isso tinha a ver comigo de alguma forma. O monstro está dizendo que isso tem a ver comigo de alguma forma, que eu fui afetado. Sim. A Tatiana. Esse confronto com a sombra, o estranhamento de si, também é um caminho para a integração do indivíduo. Ou até melhor, Tatiana, é um caminho para a desintegração do indivíduo para perceber as suas peculiaridades. Talvez o individual apareça melhor, e aqui é só uma sugestão, não estou dizendo que não há integração, mas eu acho que essa ideia de integração, ela traz uma ideia de unificação, uma ideia de que temos que ser um ser que seja coerente e único com tudo o que nós fazemos, e quando na verdade a gente é uma complexidade do cacete. A gente tem um monte de problemas ali que nos coloca em transtornos, mas pode ser exatamente esses transtornos ou essas angústias que nos colocam diretamente na alma, porque a gente já está imaginando, ela já está em operação e ação na gente. A deformação talvez seja mais próxima do indivíduo, talvez seja também essa ideia do infamiliar, porque o infamiliar deforma aquilo que eu já habitualmente conheço. Tem alguma coisa de estranho ali acontecendo. Tem uma coisa peculiar e específica acontecendo dentro daquilo que eu achava que era apenas isso, ou nada mais que. A Ana Carolina. O infamiliar é um encontro desconcertante entre o estranho e o íntimo, onde aquilo que deveria estar oculto se revela de forma perturbadora. Perfeito. Você resumiu Freud. O Freud fala exatamente isso, viu, Ana? Ele se revela e perturba, porque aí a gente pode também ver. É na perturbação que a gente entende qual é a necessidade e a importância de uma realidade psicológica. Sem uma realidade psicológica, tudo fica muito físico. Eu tenho que combater as coisas no físico. Eu tenho que eliminá-las no físico. Então eu não consigo enxergar onde o negócio está, então eu vou criar isso no físico e vou combater. O que acontece? Você que era o problema da minha vida, e vai lá e tira a pessoa e na verdade volta num outro lugar. Se atualiza em outro lugar. Aqui a Enila. Os devaneios desmontam nossas certezas. Adoro. Não, talvez nem todo devaneio, mas a nossa intenção dos devaneios aqui das quartas-feiras é exatamente essa. Mas vou terminar aqui só, pessoal, já vou terminar a página 33, aí a gente já fecha a nossa live e a gente continua depois dessa citação enorme de dicionário que o Freud coloca aqui. Ele vai dizer aqui no finalzinho aqui da página 33, o infamiliar seria propriamente algo do qual sempre, por assim dizer, nada se sabe. De novo, olha só que interessante, o infamiliar é importantíssimo para que nós estejamos em contato com questões inconscientes. Com questões inconscientes que inclusive talvez nem sejam minhas, mas me afetam diretamente. E ele continua. Quanto mais uma pessoa se orienta por aquilo que se encontra à sua volta, menos é atingida pela impressão de infamiliaridade quanto às coisas ou aos acontecimentos. Então aqui vale até, o que o Freud está dizendo é o seguinte, que a partir do momento em que onde se pega alguma coisa que já se sabe, para explicar e para dizer o que é o infamiliar, na verdade eu estou reprimindo ele. É uma repressão. Ele está dizendo que a nossa consciência habitual, ela tem essa característica, ela reprime o infamiliar constantemente. E isso é um risco, porque isso nos coloca ingênuos, nos coloca susceptível a não entender essa linguagem do outro, que vai aparecer em diversas formas. Vai aparecer em sentimentos, em sintomas, e eu vou tentar ali resolver da forma mais habitual possível, que é geralmente também eliminando, que é um problema.
muitas vezes, quando se torna uma questão psicológica. Porque não é que não tem que ser eliminado. Algumas coisas precisam ser eliminadas. O problema é quando eu não sei o que eu estou eliminando. É quando eu acho que sei o que eu estou tirando fora. E quem vai fazer esse caminho de ida ou de volta, ou de finalização, é a própria fantasia, não sou eu. A gente começa percebendo por uma fantasia. A fantasia, como diria o Hillman, quando a gente vai analisando elas, quando a gente vai falando sobre elas, chega um momento em que ela se cansa da gente. Falar, esse cara já deu, eu vou para outra pessoa, eu vou para outro lugar. E aí vem uma outra. E vem uma outra. Mas então vai dando lugares às fantasias. Então é nesse sentido que eu entendo isso. Bom, pessoal, esse então foi o nosso início, bem devaneios, mas também com uma base aqui para a gente ir conversando e dialogando. Estamos conversando com Freud, agora mais intimamente, e vamos conversar bastante com ele agora, então, nos próximos encontros. Vamos ver quantos teremos aí. Muitíssimo obrigado a todo mundo que participou aqui da nossa live, muitíssimo obrigado também a todo mundo que participa da nossa live gravada, tanto no Spotify quanto no YouTube, e também no YouTube do SEI Campinas, que acontece concomitantemente ao vivo, tá, pessoal? Quem quiser também assistir online pelo YouTube é possível também, aqui no SEI de Campinas. Continuamos semana que vem. Este domingo, se não me engano, a gente tem também grupo de estudos do Devaneio de Domingo, falando sobre alquimia. E a Tatiana, live maravilhosa, muito esclarecedora. Que bom, Tatiana, fico muito feliz. A gente vai aqui nos alimentando destes gênios, destes ícones que se interessaram pela psique, para a gente se interessar também pela nossa. Muitíssimo obrigado, pessoal, e até um próximo encontro de quarta-feira. E também para quem participar, até o nosso domingo, que nós teremos Devaneio de Domingo. Até lá!